Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Vou fazer uma pergunta: Deus é bom? É bom? É só hoje que Deus é bom? Por isso nós estamos aqui felizes. Embora tudo o que esteja acontecendo, nós temos viva uma esperança. E mais importante, ela se renova a cada manhã. É verdade ou não é? Ela se renova a cada manhã, essa esperança. Por tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. A palavra em 2 Pedro, a gente vai ler só o versículo 8 agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Se quiser acompanhar ali, eu vou ler aqui. Diz assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Eu acredito que você tenha anotado, porque vocês são muito inteligentes, que da última vez que você esteve aqui na igreja, até hoje, o mesmo lugarzinho que você senta está aí reservado. Então esse lugar é seu, ninguém toma, é seu. Se você voltar amanhã, esse lugar estará aí novamente para você. Uma vez que você tomou posse da bênção, ela é sua para sempre. Então esse lugarzinho é seu e vai estar aí. Um bem-vindo a todos os nossos visitantes, os nossos colaboradores, amigos, familiares. Em nome do corpo pastoral, nós abraçamos vocês agora. Sintam-se bem. Aqui é a casa do Pai, a casa de todos os povos. Jesus sabe a situação que você está aqui hoje. Jesus conhece o seu coração, o quanto você precisa e o que você precisa hoje. Jesus está ciente. Então, põe sobre os ombros dele, põe na mão dele, creia, tenha fé, que Ele já está resolvendo, seja lá o que for. Amém? Amém, igreja? Jesus vai resolver. A palavra de hoje, ela fala de discipulado. E dentro disso, nós colocamos esse tema: o que o Senhor requer de nós. Eu estou com a mão fechada assim, não estou com nenhum problema não, tá, irmão? Só um corte que eu fiz aqui, então eu não posso ficar abrindo muito. Então estou com a mão aqui assim. Mas o que o Senhor requer de nós? Essa palavra requer, ela é pouco usada, né? Quando, não muito tempo, viu, eu era criança, pouquinho tempo atrás aí, o meu pai usava bastante essa palavra. Como eu era filho de pastor, muitas vezes eu ouvia a mesma mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele cuidava naquela época de 7 ou 8 igrejas, se eu não me engano. Então, quando eu acompanhava ele, eu ouvia aquela mensagem. E eu sempre ouvia essa palavra requer. Então, transcorrendo a Bíblia e alguns textos, alguns livros, eu me deparei com essa palavra e me lembrei dela e falei, vou aplicar essa palavra na mensagem. O que é a palavra requer? O que é a palavra requer? Eu busquei lá no dicionário, e lá diz que ela é um substantivo deverbal. Ação de requerer, ação de fazer uma solicitação por meio de um requerimento, ação de demandar, de agir, de exigir, de necessitar. O sucesso requer esforço, é uma aplicação da palavra. O sucesso requer esforço. Ação de precisar de ajuda de, por exemplo, a instituição requer doações. Um exemplo aqui prático, o departamento infantil, eles estavam pedindo cobertores. Quem tem cobertor em casa, né? Quem tem cobertor em casa, trazer para a igreja, tá? Mas não aquele que você não usa, aquele que você está usando, aquele novinho, que está bem lavadinho, que está cheiroso. Você traz aquele e Deus te abençoe e compra outro. Ou você compra outro e traz um novo, melhor ainda. Então, requer é isto.
O que o Senhor requer de nós, dentro de discipulado? Uma vez que você se rendeu a Cristo, e começa a sua trajetória cristã, o processo de transformação, o processo de entendimento da palavra, o processo de eu saber falar da palavra, o processo de eu ajudar as pessoas através da palavra, de aceitar o chamado da palavra e fazer aquilo que o Espírito manda que eu faça. Tudo isso é a vida do cristão, é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. E nós devemos saber o que o Senhor requer de nós. Você sabe o que o Senhor requer de você? Você tem ciência do que o Senhor requer de você? O texto de 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11, nos dará uma breve alusão ao que Deus requer de nós. O assunto é muito profundo, então, qualquer parte da Bíblia que você abrir, possivelmente vai estar pedindo alguma coisa daquele que aceita Cristo, ou daquele que conhece a Deus, ou daquele que teve um encontro com Deus, desde o Antigo Testamento, né? Quando os valentes, os soldados, eles lutavam por aquilo que Deus havia dado a eles, e brigavam por aquilo, porque era deles, Deus deu, então eles brigavam por aquilo. Hoje, nós temos que lutar, não uma luta física, mas espiritual, lutar contra o pecado, lutar contra os desejos da carne, lutar contra muitas coisas, para não perdermos a salvação, que é o que buscamos, que é o que todos nós buscamos e queremos e devemos querer. Essa semana, vamos falar de discipulado. Eu estava pensando aqui, né? Daqui a pouco eu já não tenho mais, estou pensando porque eu estou tentando ler a Bíblia aqui, a letra ela se cruzou aqui, deu uma cruzadinha aqui, deve ser a Bíblia que já está antiga, então eu vou trocar de Bíblia, vou aproveitar e comprar uma com a letra um pouquinho maior. Então daqui a pouco eu não vou ter mais condições de estar aqui lendo e falando. Daqui a pouco, pastor Onésimo não vai ter mais condição de estar aqui, de estar lá. Pastor Dida, pastor Luiz Carlos, Divaldo, Renato, o Timba está novão ainda. Mas daqui a pouco a gente não vai ter mais condição de estar aqui, precisaremos ser cuidados. E o nosso discipulado, como tem sido? Quem cuidará de nós? Quem nos visitará? Quem estará conosco nesse momento aqui de necessidade que iremos precisar? Então, o discipulado é importante. É muito importante, porque o amanhã nós não sabemos, mas o amanhã tem que ter um substituto. Essa igreja, tudo que você está vendo aqui, nada disso é nosso, isso aqui é de todos. Amanhã eu não estarei mais aqui. O mais jovem estará, e ele cuidará da igreja, assim como é cuidada hoje. A igreja de Cristo pertence a Cristo. E é essa visão que nós devemos ter. A igreja ela não tem dono, ela é de Cristo. Essa semana, nós trabalhamos na casa de um senhor aposentado. E o que me chamou muita atenção na casa é que é uma casa antiga, mas muito bem feita. E mais da metade da propriedade é árvore. O cara, desde que comprou lá, ele planta, lá tinha pé de jambo, tinha pé de manga, tinha pé de ameixa, tinha pé de jabuticaba, tinha tanta fruta lá, tanta coisa lá, que, já viu a expressão, você fala mais com a maritaca? Então, tudo aquilo lá é um atrativo para maritaca. Então deveria ter lá 50, 100 maritaca, papagaio, sabiá, tinha tudo quanto é.
E era um barulho ensurdecedor. Você trabalhava lá, mas era gostoso, porque você, né? A gente que é da roça, a gente sente em casa com aquilo lá. Aquelas maritacas cantando, passarinho daqui, passarinho dali. Tinha louro, tinha papagaio, aquele que a gente vê em casa, lá geralmente preso ou com a asinha cortada, solto, lá voando livremente, à vontade. Ele fez uma piscina na casa dele. Só que aquele monte de árvore, o que aconteceu? Fez sombra. Então a piscina não servia de nada. A sombra o dia todo, então para que vai ter uma piscina? Então ele esvaziou a piscina, e eu estava conversando com ele, né? Ele falou: olha, Marcos, eu sou professor aposentado de matemática, só que esse cálculo eu não fiz. Esse monte de árvore que eu plantei aqui, coloquei a piscina no meio, estraguei a piscina, por isso está vazia aí, não usa, ninguém usa, não tem como usar. E conversando com ele me disse alguma coisa sobre o trabalho dele. Ele, quando percebeu que o interesse do aluno pela matemática tinha caído, isso lá em 95, 96, ele partiu dentro da profissão dele para a área de informática, e foi muito bem sucedido, né? Era uma coisa nova, todos queriam ter, todos queriam saber. Então ele partiu para essa área da informática, e todo o ABC era assistido por ele. Então ele começou a comandar ali os professores, os alunos. Então tinha ali 100 professores à disposição dele, os alunos, 2.000 máquinas à disposição dele. E ele chamou esses professores, falou: eu te pago o café da manhã, eu te pago o almoço, eu te pago o café da tarde, e te pago um valor ainda. Ele disse que o valor do salário quase que dobrava do professor. Só que com o passar do tempo, o que ele percebeu? Não havia interesse algum das pessoas em aprender, em ensinar. Ele disse que muitas vezes ele chegava, o professor estava lá de braço cruzado e a turma fazendo o que queria. Muitas vezes ele chegava ali numa sala que era para ter 50 máquinas, tinha 45, as outras haviam desaparecido. Ele disse que tentou, mas não conseguiu. Esse projeto não foi para frente, porque não havia interesse. E falando de discipulado, será que é papel do pastor despertar interesse do membro pelo discipulado, em ser discípulo, em evangelizar? Será que é papel do pastor fazer isso? Será que o pastor tem que pegar o membro e colocar assim, ó? Antigamente fazia isso, né? O pastor podia ainda pegar, né? O pastor podia ainda pegar o camarada pelo colarinho, sentar aqui: ó, rapaz, é o seguinte, você está vindo aqui na igreja, só senta e vai embora, senta e vai embora, não faz nada, vamos lá, rapaz, vamos trabalhar. Hoje não pode mais, né? É outro tempo. Antigamente a gente entendia isso e aceitava de boa. A gente parecia que era de ferro, né? Blindado. Hoje é outro tempo. Antigamente não podia jogar bola, hoje pode. Até um atleta pode ser um atleta de Cristo, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, não tem problema nenhum. Você pode ser um youtuber, você pode ser um blogueiro, você vai ser cristão, você vai disseminar o evangelho através daquilo ali também, da sua vida. Hoje os tempos são outros, e a gente vai se renovando, tem que se renovar, porque o evangelho precisa ser pregado. Não vai parar por causa de picuinhas, de coisinha, disso, daquilo, daquele outro. Não. Lá na igreja do Oliveira, lá do Jardim das Oliveiras, um tempo, eu acho que as pessoas conhecem aqui, chegou um rapaz lá fortão, o nome dele é Wagner, cara grandão, fortão. Ele chegou lá de bermudão, de chinelo e de camisa regata. Depois a gente conversou, ele explicou por que ele fez aquilo. Mas chegou lá, o pastor Andrade, ele abraçou aquele rapaz, orou por ele como se fosse um de seus membros. Nós abraçamos, nós conversamos, conversamos com ele, cumprimentamos ele como se fosse um dos nossos. E ele está lá até hoje, na igreja. Depois ele disse: olha, eu coloquei no meu coração de aceitar a Jesus, mas eu queria ver se a igreja é realmente o que dizem. Então eu fui lá de bermuda, de chinelo, de regata, para ver se deixariam eu entrar.
E para minha surpresa, não só deixaram entrar, como eu fui lá na frente e recebi oração, todo mundo conversou comigo, todo mundo me abraçou, fiquei surpreso com isso e por isso estou na igreja até hoje. Então, falando de discipulado, de evangelho, é muito mais do que nós podemos imaginar. É muito mais do que eu estar de terno, gravata, de social, ou estar de camiseta, ou estar de bermuda, é muito mais do que isso, é muito mais, vai muito além. Nós temos aí a ilusão de que lá no céu todo mundo vai estar vestido com lençol branco, né? É uma ilusão, é um figurativo, né? Semana passada o pastor falou a respeito a mensagem de um vírus mortal, né? E foi lá no início, lá no comecinho lá, Gênesis. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva viu depois que pecaram? Qual foi a primeira coisa? A nudez, não foi? Pois o pecado foi a nudez. Então lá não vai fazer pouca diferença se o meu cabelo é vermelho, azul, se eu estou de terno, se eu não estou, se eu estou assim, se eu estou assado. Não vai fazer diferença nenhuma. O que vai importar é isso aqui, o coração, como que está o coração, como que está a mente. Se eu fiz discípulos. Mas eu não sei pregar, eu não sei ministrar uma palavra. Amigo, em se tratando de evangelho, o que Deus colocar no seu coração, mas tem que ser de Deus, e você falar, vai salvar. Vai salvar. Não precisa ser uma mensagem eloquente, não. Algo que causa um impacto em milhares de pessoas, não. De todos vocês que estão aqui, talvez essa mensagem cause impacto em uma só pessoa, ou em casa, ou onde você estiver nos assistindo agora. O importante é que a mensagem tenha efeito. O simples fato de você olhar nos olhos de alguém e dizer, Jesus te ama, vai provocar nele uma reação. Ele vai começar a pensar e repensar. Se estiver errado, se estiver a vida torta, ele vai começar a repensar. Por que essa pessoa disse isso para mim? Por quê? O importante é nós termos aqui, na ponta da língua, essa frase: Jesus te ama. De resto, o Espírito irá trabalhar nas nossas vidas para que possamos fazer a obra completa na vida das pessoas. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7. 5 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Como anda a sua fé? Sua fé em Cristo Jesus, como anda? Como está a tua fé? A sua comunhão com Cristo, como está? Precisa ser acrescentado alguma coisa nela? A mim precisa, todos os dias. A mim precisa todos os dias. Segundo a palavra aqui em Pedro, precisa sim. E segundo o texto aqui, precisa ser acrescentada à nossa fé muita coisa. Você tem sido paciente ultimamente? Você tem sido virtuoso ultimamente? Você tem buscado conhecimento? Tem buscado conhecimento? Ou você fala o que ouviu? Reproduz tudo o que ouviu? Às vezes dá certo, por um tempo dá certo. Mas chega um momento em que é cobrado de você o seu conhecimento pessoal. O seu, né? Semana passada, até o Messias está ali. Semana passada a Solange contou aqui um testemunho. Dentro desse testemunho a preocupação, e depois da preocupação mais um testemunho.
o Messias usa muito a palavra resiliência, né? Usa bastante essa palavra. Então, a resiliência, a insistência nas coisas, né? Quando você é cobrado e não dá certo, você desiste facilmente ou busca ver aonde você errou, o que faltou e fazer melhor ainda? O preço das coisas está subindo demais, né? Então, ultimamente a gente está tendo que negociar os nossos preços, né? Não é porque você fala que é 100 que o cliente vai aceitar que é 100. Você fala 100, ele fala, não, eu dou 50. Pô, mas aí 50, aí você entende que ele está jogando. Então você vai trabalhando dentro daquele 100, para cima dos 50 e abaixo do 100. Vai indo, de repente você chega ali quando muito, muito bom, 75. É assim que estão as coisas hoje, não tem como. Você falar 100, ele vai abraçar o 100. Então nós temos que ter a resiliência. Não é porque as coisas não deram certo hoje, que vão dar errado amanhã também, não. Amanhã vai dar certo, e talvez melhor ainda. Então, busca do conhecimento, o conhecimento da palavra. A palavra ela serve para tudo na nossa vida, para todos os aspectos da nossa vida. O amor, você tem demonstrado o amor? Como você tem demonstrado o amor de Cristo na sua vida? Você passa ali no fast food, no drive-thru e compra lá um lanche e de repente veio maior do que você esperava. Aí você está lá no farol, alguém falou, dá um dinheiro aí. Você está com aquele troço parado lá, você já estava com a intenção de jogar aquilo fora no lixo. Você nem mexeu. Você vai dar para a pessoa, vai oferecer para a pessoa, ou não? Você vai pegar e vai jogar no lixo. Só por desaforo eu vou jogar isso aqui no lixo. O que você vai fazer? Certa vez o meu pai, ele tinha um costume que hoje eu não sei se cabe, nem antigamente eu sei se caberia. Todo mundo que vinha e batia na porta, ele punha para dentro e deixava eu dormir em casa. Era uma coisa... Teve uma vez que um camarada ficou quase uma semana em casa. A Suzana, nem lembra, a Suzana era... O cara ficou quase uma semana. Ele veio no culto de quarta-feira, aí ficou a quarta, dormiu na quarta, dormiu na quinta, dormiu na sexta. No sábado de manhã, não era dentro de casa, né? Tinha um cômodo lá separado, ele deixava lá. Mas no sábado de manhã, cadê a bicicleta do meu pai? O homem tinha roubado. Era uma barra forte, daquela preparada, com paralama, né? O raio cromado, você lembra? Já teve barra forte, pastor? Quem tinha barra forte tinha um ciúme da barra forte. E era aquela cereja ainda. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, né? É bicicleta, uma bicicleta aí que tinha antigamente. Mas o cara levou embora, gente. Outra vez o cara chegou lá e a gente estava comendo o básico lá, era o final de mês. E tinha lá uma mistura lá, um ovo, uma couve e tal. Aí o meu pai ofereceu o que a gente estava comendo para o camarada. O cara simplesmente pegou e deixou de lado e foi embora. Mas a gente tem que demonstrar o amor, independente de como a pessoa vai receber. Eu demonstrei o amor da forma que eu posso. A palavra diz que se você tem 2 pães, dê um. Se você tem um pão de vida, o que você tem, dê. Mas tem que demonstrar esse amor. Continuando aqui. Procurai, olha só, aqui tem uma frase aqui dentro. Procurai mais diligentemente estar na fé, portanto, exige esforço, né? A diligência, para você ser uma pessoa diligente, exige um esforço próprio. Esforço para acrescentar às nossas vidas, à nossa fé, aquilo que o apóstolo Pedro está falando aqui, está dizendo aqui. E quem deve fazer esse esforço? Quem deve se esforçar? É o pastor Dida, que deve se esforçar para acrescentar a você mais fé, esse amor, essa temperança. É ele que tem que se esforçar? É o pastor Edivaldo, o pastor Renato, o pastor Luiz Carlos? Somos nós quem temos que nos esforçar para acrescentar isso às suas vidas? Ou é você mesmo?
Se você não se esforçar, não for diligente, aquilo que está difícil vai ficar pior ainda. E a probabilidade de você se perder no meio disso, de se sentir perdido, é muito grande. E daqui a pouco, de repente, você vai sentir um gancho prendendo aqui no seu pescoço e dando aquele fisgão. É o pastor indo lá com o cajado e dando aquela puxada. Porque você está perdido. Então tem que se esforçar. Não é só se render a Cristo, aceitar a Jesus, como nós falamos. É Jesus quem nos aceita, não somos nós quem aceitamos Jesus, é Jesus quem nos aceita. O que nós aceitamos é a incumbência que Ele nos dá depois. Mas quando a gente fala aceitar a Cristo, aceitar a Jesus, você entende. Então não é só aceitar a Jesus e pronto. Tem muito mais dentro disso. Você precisa fazer discípulos, ser discipulado e fazer discípulos. O meu avô falecido, ele ficava 6, 7, 8 meses na casa de uma família todos os dias que era possível, passando doutrinal, ensinando, e só batizava depois que o camarada estava bom de Bíblia, entendendo a Bíblia, compreendendo o chamado, para ele não se perder. E todos os que eu conheço, todas as famílias, uma delas é a família do meu pai, todas as famílias que eu conheço estão na igreja, permanecem na igreja. Mas hoje os tempos são outros, né? Não temos só a igreja adventista da promessa, tem várias denominações que eu posso estar lá, me adequar a ela, me encaixar nela, mas eu não posso deixar de evangelizar, em nenhuma delas, em nenhuma. Eu estava ali ouvindo o Anástasis cantar aqui, estava querendo que cantasse até meio-dia. Tão gostoso, né? Você adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. E estava pensando, tem ministérios que o pastor, o obreiro, o missionário, ele pega o violão e a mensagem dele é cantada, né? Ele vai cantando e pregando, cantando e pregando. Antigamente se fazia muito isso, né? Hoje está mais corrida as coisas, o tempo está mais curto. A gente não tem tanto tempo quanto tinha antes. Por que será? Por que será que o nosso tempo hoje está diferente de antigamente? Antes eu saía no sábado e sabia que eu não ia voltar antes das 9, 10 da noite. Porque para onde chamasse, onde estivesse precisando, a gente ia. Vai ter uma oração na casa de uma família, lá em Capão Redondo. A gente saía, se fosse aqui em Guaianazes, saía de Guaianazes e ia lá para Capão Redondo. Não ficava pensando, eu tenho um compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. A gente ia, só ia, né? Tinha muita área de sítio, né? Então o tempo era muito grande até você chegar lá na casa da família, né? Carreador, estrada de chão, alguns obstáculos quando chovia. Mas você não se importava, você às vezes até passava a noite lá e voltava só no outro dia, porque não tinha condição de voltar no mesmo dia. Mas hoje a gente se importa muito com o tempo. Mas por que isso? Por quê? Se importar com algo que toma a nossa vida. Você sabe que o tempo toma a sua vida, né? Lázaro morreu, Jesus ressuscitou a Lázaro, não ressuscitou? Não é isso que diz a palavra, não é isso que nós acreditamos? Mas o tempo chegou para ele de novo. E ele não está vivo até hoje, ele foi, acabou. Então a gente fica preocupado com o tempo, quando o tempo é nosso maior inimigo. Então, esse chamado, esse discipulado que precisamos entender, não é uma coação, é um trabalho conjunto, não é uma coação. Jesus, ele não te obriga a isso, ele não te obriga, ele te chama para um trabalho conjunto. Olha, eu sei que hoje você não tem capacidade, mas eu vou te dar, eu vou te fazer discípulo,
Mas você tem que querer, você precisa querer. Eu não posso te obrigar a isso. Você precisa querer. Então Jesus, ele te faz um discípulo. E aonde você estiver, não é aqui na igreja. Aqui é fácil. Aqui é fácil ser discípulo. Dentro da igreja é muito fácil ser discípulo. Tem toda a tecnologia à disposição. Tem bancos. Vocês estão aí sentados, confortáveis. Se dá sede, você se levanta, vai tomar água. Se tem a garrafinha, você toma uma água. Difícil é ser ali fora, no portão para fora. Ali sim é o verdadeiro discipulado sendo colocado em prova. Aqui, se o microfone está alto ou baixo, eu reclamo um pouquinho, aumenta, abaixa o volume. Se o som está alto, eu reclamo, abaixa ou aumenta um pouquinho se estiver baixo. E lá fora, no gogó, na garganta. Às vezes eu estou sem uma Bíblia, tem que estar com o trem aqui dentro, com a palavra aqui, incutida aqui dentro. E aí, se eu não busco conhecimento, eu não tenho. Tem que estar pronto para levantar a mão e orar para o enfermo. Você já, não sei quantos de vocês já passou por alguém e de repente daqui você toma aquele choque e Deus fala assim, dá uma parada aí e vai orar por ele ali que ele está precisando. É você. Já passou por isso? Já passaram por isso? É uma experiência que todos têm que ter, viu? Independente da idade, todos precisam ter. Você passar por alguém, ou você está ali perto de alguém, Deus fala, ó, ora por ele, ou fala para ele. Você ouviu lá na igreja lá? Você conseguiu entender? Fala para ele, fala de Jesus para ele, ora para ele. Porque existem pessoas totalmente perdidas nesse mundo, vendidas, não sabem para onde ir. Parece a palha que o vento leva para onde quer, para lá e para cá. Aí quando você está ali, discípulo de Cristo, e o Espírito te fala, te manda, e você vai e faz, obedece à voz do Espírito Santo, você salva aquela vida, salva aquela pessoa. De repente ela não vem aqui para Goianazes, mas ela vai procurar o Evangelho de Cristo em algum lugar. Certa vez nós chegamos na casa de uma família, a família estava totalmente destruída. O pai de família ali tinha se entregado ao vício, estava desviado, estava uma situação caótica, triste. Nem sempre a gente faz ou ouve porque às vezes o ambiente não é propício, é o que nós pensamos, né? Estou dentro da casa de alguém que eu não conheço. Aí Deus fala assim, ó, vai lá e põe o dedo na cara dele e fala as verdades para ele, porque não tem ninguém escutando, é só você e ele. O Espírito Santo, ele não envergonha ninguém, viu? Não vai envergonhar ninguém, mas só você e ele. Vai lá e fala para ele umas verdades. Fui lá e o cara era grandão. Hoje o cara é pastor. E se eu tivesse dito, eu estou na casa dele, não é educado, não convém, é falta de ética. Se eu tivesse pensado assim, eu estava no meu direito, claro, eu estava no meu direito. Mas o que seria da vida deles? Hoje ele tem uma menininha, acho que de 6 anos, e ontem estava comemorando o aniversário de 2 meninas gêmeas, né, que nasceram ano passado, estão comemorando o aniversário de 1 ano dessas crianças. Então, casamento restaurado, vida familiar restaurada, vida espiritual restaurada, aceitou o chamado, foi para frente, andou, caminhou, hoje é pastor. Mas muitas vezes nós nos entendemos, né, no direito de, não, eu não vou falar, não quero falar. E pronto, mas o Senhor Jesus, ele não vai coagir você a isso. É uma parceria, é coisa que tem que ser feita juntos. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, coloca ali para a gente ler junto. Frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito. Do 22 até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se em algum momento você sentir o desejo no coração de orar ou de falar para alguém, Jesus te ama, e não o fizer, tem coisa errada. Você não entendeu ainda o chamado que Cristo tem para a sua vida. E precisa entender. Em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ainda não teve essa experiência, pede para Deus para ter. Falar do amor de Cristo para alguém, ser tocado pelo Espírito Santo. É uma alegria tão grande que você sente, depois que você faz, na hora dá aquele frio na barriga, dá aquele medo da reação da pessoa, se ela vai entender, se ela vai fazer pouco caso, se ela não vai entender, dá aquele frio na barriga. Mas depois que você falou e virou e foi embora, você sente o prazer, você sente a alegria daquilo que você fez. O Espírito Santo te recompensa instantaneamente, imediatamente. E talvez você tenha o privilégio de ver aquela pessoa mudada, transformada, renovada. Se estava desanimada, novamente, com ânimo dobrado. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ande com o novo homem, não com o velho homem. Renove a sua mente e acrescente a sua fé. Voltando para o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 diz assim: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a palavra nos diga, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Vamos supor que alguém aqui, ou alguém lá, ou alguém aí em casa, ou alguém aí fora, resolva não fazer esforço nenhum. Eu não vou me esforçar não. O pastor pregou e disse que se eu aceitasse a Jesus, pronto, as coisas já iriam melhorar. Então vou aceitar Jesus e vou viver isso. Suponhamos que alguém não faça esforço nenhum. O que acontece? O que irá acontecer? A igreja vai acabar? Não, porque se você para de clamar, as pedras clamam. O Espírito sempre vai ter outras diversas opções. Mas o prazer de Deus é ver você se dispondo. Não é olhar para você, pedir a você e você não fazer. O prazer de Deus é ver você se dispondo. Independente do tamanho do seu conhecimento. Independente disso. Independente do quanto você conheça da Bíblia e das diversas ensinamentos que tem dentro da palavra, que você pode expandir esse conhecimento, a exegese do texto, a diligência do texto, o conhecimento do passado, do antigo, do presente, do novo. Independente disso,
Se você souber falar, Jesus te ama, você consegue evangelizar uma pessoa, talvez uma multidão. Alguns tempos atrás, nós já estamos partindo para o final. Alguns tempos atrás eu ouvi um testemunho de uma atleta em um jogo de futebol lá nos países do Oriente Médio. Eu acho que, se eu não me engano, ele era aqui pedreiro, alguma coisa assim no ramo da construção civil. Não manjava nada de bola. Mas ele recebeu esse chamado para ser um evangelista, para ser um missionário, e foi. E arrumou essa ocupação de jogador de futebol lá. E não é que o camarada começou a fazer gol de montão lá? E nesse testemunho ele dizia que todas as vezes que ele fazia um gol, ele saía correndo, tanto para o adversário quanto para o seu próprio time, dava aquele abraço ali disfarçado e falava no ouvido: Jesus te ama. E partia para o jogo de futebol. Voltava. Então, claro que lá ele não pode falar abertamente isso, mas ele arrumou um meio, uma estratégia para falar de Jesus. Então sempre nós teremos um meio de falar de Jesus para alguém. Sempre. Até sermos diferentes no meio onde vivemos. Você sabe que o cristão ele é percebido no meio onde vive? Porque muitas coisas que os outros fazem ele não faz. Então há aquele questionamento: você é de outro planeta? Você é marciano? O que você é? Aí você fala: eu sou crente, sou evangélico. Ah, tá, bem que eu percebi. Bom, você já está dando um bom exemplo, já está falando de Cristo. Alguém uma hora vai chegar para você: ó, o meu casamento aí está ruim, a minha vida está ruim, minha vida financeira está ruim. O que o evangelho pode fazer por mim? Aí você vai falar para ele: ó, Jesus não é dinheiro, mas ele é real. É isso que você vai falar? Não, claro que não. Jesus não vai te fazer rico, né? A riqueza vem do nosso trabalho, do nosso esforço, tá? A riqueza vem do nosso esforço. Jesus não vai te dar dinheiro, mas você vai falar de Jesus para ele de algum modo. Olha, o que está errado na sua vida? Geralmente, viu, irmão? Geralmente as coisas começam a caminhar para o lado ruim quando tem inimizade, quando tem contenda, quando tem rancor, quando tem briga, quando tem discórdia. Geralmente as coisas começam a desandar quando tem isso daí. Então você vai falar de Jesus, tem que estar pronto, tem que estar disposto. Versículo 10 do capítulo 1. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vamos ler de novo? Capítulo 10, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Nunca, jamais. É um tempo infinito, né? Nunca, jamais tropeçareis. Por que devemos ser diligentes ao fazer firme nossa vocação e eleição? Se já fizemos isso quando nos rendemos a Cristo, quando aceitamos a Jesus, quando nos unimos à videira verdadeira. Você já viu um pé de árvore, um pé de uva, né? O pé de uva ela é muito castigada, mas quanto maior o castigo, mais ela produz. Sabia disso? Essa semana a gente estava vendo uma matéria no noticiário de que essa geada, esse frio, tudo isso daí, para a uva é uma maravilha, porque a uva gosta do frio, nesse estágio que ela está agora, ela gosta do frio.
E tem um pedinho de uva lá de 150 anos, 130 anos. Olha só, um pé de uva. Você imaginava que um pé de uva durasse tanto tempo? Tem até uma história, lá na igreja de Suzano, uma vez eu falei, o irmão lá era sitiante, e falou, e é verdade isso daí, né? O dono da propriedade, ele plantou um pé de uva, e a terra dele era muito boa. Só que ele não manjava nada, ele plantou por plantar. Ou plantar um pé de uva, ele achou que plantava um pé de uva, nascia a uva, ele ia lá e colhia. Ele plantou o pé de uva. Aquele pé de uva cresceu, mas tinha espaço, cresceu, ficou coisa mais linda. Folha verde, aquela folhagem verde. Chegou na época de dar a uva, cadê a uva? Só folha, nada de uva. Nada de uva. E ele, poxa, pezão de uva desse e nada de uva. Aí ele tinha um vizinho, sabe? Sempre tem um vizinho ali que tem um pitaco de inveja, né? O vizinho não se conformou que aquele pé de uva tivesse tão bonito, tão frondoso, tão lindo. Esperou quando o proprietário saiu, né? Meio ali na calada da noite, foi lá e meteu a foice naquele pé de uva. Acabou com tudo. Quando o dono chegou, mas chorou igual criança. E viu aquilo tudo no chão que ele tinha plantado e estava tão ansioso para ver aquilo produzindo. Mas chorou. Passado um tempo, chegou a época da uva. E não é que deu uva. Não é que nasceu bastante uva. Aquilo que ele esperava no coração dele não é que produziu uva, mas produziu uva pra caramba. Ele não sabia. Mas a videira, ela precisa ser podada. Ela tá bonita, frondosa lá, mas você não pode deixar daquele jeito. Você tem que ir lá e cortar, podar mesmo. Então, às vezes, quando você vem para o Evangelho, quando você se rende a Cristo, e se sente acomodado, se sente salvo, e está ali tranquilo, você se torna isso, parte da videira, um galho da videira, bonito, folhas verdes, mas não produz nada. Não produz. Não dá frutos. Então o perigo de você aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo, e se sentar e ficar estagnado, é esse. De você ser bonito, estar ligado ali na videira, mas não produzir nada. Nós precisamos produzir. Precisamos. E não desanimar quando o dono da vinha vier e dar aquela podada. Não desanimar. Às vezes o pastor chega e dá aquele... que não é pênalti, né? Contato de lado ali não é pênalti, né? O pastor não vai chegar e passar o rodo, não. Ele só vai chegar de ombro ali, que não é pênalti. Chega de ombro e dá aquele contato ali para você, né? Despertar, opa. Então, às vezes o pastor tem que fazer isso. Aí, você vai fazer o quê? Vai desanimar, vai desistir. Eu não pertenço mais a esse lugar, eu não quero. Vou procurar outro canto. Se sair e achar outro lugar, graças a Deus, porque como eu disse, tem muitas denominações. Mas e se sair e não ficar em lugar nenhum, em canto nenhum? Uma vez que eu aceito o Evangelho e me desvio, me afasto de Jesus, sempre vai ficar aquele vazio no coração, não tem jeito. Eu não vou achar lugar nenhum no mundo para preencher aquele vazio. Sempre vai ter. E quanto mais tempo passa, pior fica. Porque aí o inimigo, Satanás, vai trabalhando no coração e colocando aquela vergonha. Você cantava, você pregava, você era ativo na igreja. Aí agora você está nessa vida aí, você está bebendo, você está fumando, você está viciado, você está fazendo muita coisa errada. Você acha que você chegar lá na igreja, vão te aceitar assim, do jeito que você era antes, te abraçar e em comunhão? Você acha? Vai lá não, você vai passar vergonha lá.
Não é assim as coisas, não. Não é assim as coisas. Todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a isso. Às vezes você dá uma vacilada, você é vacilão, vacilou, caiu. Mas essa vergonha, isso daí não é coisa de Deus, não, é coisa do diabo, coisa do inimigo. Porque para ele não é interessante que você volte. Porque uma vez você voltando, você vai ser renovado. Aquele Espírito irá se renovar em você. E de repente você vai sair aí como você nunca fez, evangelizando e salvando outras pessoas, outras vidas. Então não é interessante para o inimigo que você se reconcilie com o Evangelho, com Cristo. Então ele coloca esse temor no coração. Mas, voltando para a palavra. Uma vez que nós nos unimos à videira, devemos produzir, devemos dar frutos. E esse empenho, essa diligência, tem que ser todos os dias. Capítulo 11, para encerrarmos. Versículo 11 do capítulo 1. Porque assim vos será amplamente concedida. Olha só isso aqui como é importante. Acompanha ali. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? Amplamente. Assim. Mas isso só vai ser concedido se você deixar que seja acrescentado à sua fé a virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Só assim. Você não vai entrar no céu com pirraça. Você não vai entrar no céu metendo o pé na porta. Aqui é diferente. Jesus, ele está aqui, disposto. Vacilou, caiu, errou. Jesus aceita de novo. Jesus transforma de novo. Jesus trabalha tudo de novo. Mas quando chegar esse tempo aqui, não vai ter 1000 anos para você repensar as suas ações e mudá-las. Não vai ter uma semana para você mudar as suas atitudes, as suas ações. Não vai ter um dia, não. É num piscar de olhos. Acabou. Acabou. Não é porque você... Não estou falando do senhor não, viu, pastor? Não é porque você está de terno, bonitão, que você vai entrar no céu, não. Não é não. É por isso não. Não é esse o mérito para você entrar no céu. Não é esse. Não é porque você tem dinheiro, tem recurso, que você vai entrar no céu, não. Os grandes empresários aí estão fascinados esse mês, né? Porque conseguiram montar aí naves que estão levando até a estratosfera, que estão, né? Foram até ali, não chegou nem na Lua e já está falando de ir até Marte. Então, não vai ter nave, seja a tecnologia que for, o tamanho que for, o recurso financeiro empenhado, não vai ter nave grande o suficiente ou caro o suficiente para te levar para o céu, não. Os méritos são esses aqui. São esses. O primeiro deles é o amor. É o amor. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Erramos. Mas devemos assumir os nossos erros, pedir perdão e nos consertarmos, arrumarmos. Porque é difícil, não é fácil, mas é possível. É possível. Então, para encerrarmos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15.
Olha só. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém, igreja? Então não precisa você ser o melhor jogador de futebol do mundo para ser um astro. Não precisa você ser o cientista mais brilhante do mundo para ser um astro. Não é necessário você ter fortunas e fortunas acumuladas, ser sucesso nas redes sociais, para você ser um astro. Não. Basta você ter no seu coração, acrescentado à sua fé, o amor. Só isso. Olha, que simples. É tão simples, que a grande maioria do ser humano vê dificuldade nisso. Um pai deu uma fortuna bilionária para o seu filho entrar nesse foguete e dar uma voltinha em cima. Mas Jesus nunca pediu e nunca vai pedir nenhuma fortuna para você entrar no céu, para você ser salvo, para você sair dessa vida que você está hoje, essa vida de indecisão, essa vida de ilusões. Jesus não vai pedir nenhuma fortuna. Só o que Ele pede é tão simples, mas é tão simples, é que você se renda a Ele. Se una a essa videira e deixa Ele trabalhar. Receba o Evangelho de Cristo no seu coração e propague esse Evangelho. Fale de Jesus. Não guarde para si, fale de Jesus. Simples assim. Então, o que o Senhor requer de nós? Que sejamos os seus discípulos. Amém, igreja? Glórias a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus mais um pouco, Ministério Anástase. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu quero que você louve a Deus. Você cante junto com o Ministério Anástase. Mas deixa brotar no seu coração o desejo de se reconciliar com Cristo. Deixa brotar no seu coração o desejo de se render a Cristo, de aceitar a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Depois desse louvor nós vamos fazer o apelo. Você vai levantar a sua mão e nós vamos orar pela sua vida. E Jesus vai ser a diferença na sua vida. Amém? Glórias a Jesus. Poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Poderoso é o nosso Deus. Nós vamos fazer agora o apelo. Você que quer sair correndo para Jesus, a oportunidade está aberta. Levanta a sua mão aí. Corre para Jesus. É hoje o dia que Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Eu não sei quem aqui de vocês, tá? Realmente, todo o coração não sei, mas temos pessoas aqui que estão pedindo
por seus queridos que estão afastados do caminho do Senhor. O Senhor manda dizer que é para você parar de se importar com a carne. Para de se importar com a carne. Para de se importar com aquilo que você vê. Aquilo que você vê não é o que realmente está acontecendo. O trabalhar do Espírito de Deus é muito mais profundo do que aquilo que você está vendo. E dentro disso, isso que está acontecendo com essa vida agora, o Senhor manda dizer que é porque Ele não quer as coisas pela metade mal feita. Vai ser uma obra completa, uma obra transformadora. E que essa igreja verá essa obra transformadora acontecer. Então você que está orando, você que está chorando aos pés de Cristo por essa vida, espera mais um pouquinho, que a obra precisa ser completa. Para de olhar para a carne, não é aquilo que você vê que está acontecendo, é muito mais profundo, é algo espiritual. Nós vamos orar agora, irmãos, momento de oração. Esses últimos dias, tudo que tem acontecido, eu dou graças ao nosso Deus, graças ao nosso Deus, porque essa igreja tem colhido os frutos das orações. Eu tenho o privilégio de dizer que essa obra maravilhosa de Cristo começou em minha casa também. O milagre aconteceu na minha casa. É esse privilégio de dizer. E o milagre pode acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. E irá acontecer, porque é vontade de Deus que aconteça. Nós iremos orar agora. Temos os pedidos de oração. A irmã Érida pede que os irmãos intensifiquem as orações a favor da mãe do Raul, a irmã Leuceia. Seu caso é gravíssimo, com perigo de ocorrer amputação da perna. Dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha aí. Parece que eu vi o Raul por aqui. Eu vi? Tá aí o Raul? Tá lá? Tá lá em cima lá. Raul, Deus tem coisa grande para a vida da sua mãe. Deus tem um milagre. Eu gostaria, não sei se convém, se você quiser, você descer aqui, você está de máscara, está protegido, desce aqui. Pastor Onésimo, os jovens de máscara, tá? Quiserem orar pela vida do Raul, para ele levar essa bênção até a mãe dele. Levar essa vitória, gente. A igreja vive disso, gente, de testemunhos, de vitória, de libertação, de cura. A igreja vive disso. É o que mantém a igreja viva e crescendo. E Deus vai fazer o milagre, amém, igreja? Amém, igreja? Os que quiserem vir orar aqui, estejam à vontade, irmãos. Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas. Como tem feito no nosso meio. Levante as suas mãos aí, essa oração. Ore junto conosco. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus de paz. É muito mais do que nós podemos imaginar, Senhor. É muito mais, meu Deus.
Esse milagre, Senhor, nós buscamos de todo o nosso coração. Esse milagre nós queremos, Senhor, que aconteça. O teu trabalhar é diferente, Senhor, nós não conhecemos, mas o teu trabalhar é profundo, nós sabemos disso. Nós precisamos ver, meu Deus. Acreditamos, Senhor. Frutos serão colhidos através disso. Age com poder e grande glória, Senhor. Entra, meu Deus, nessas vidas, Senhor. Segura na mão, Senhor. Levanta com poder e grande glória, meu Deus. Restaura, Senhor. Restaura a saúde física, restaura a saúde espiritual. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Glórias a Cristo, aleluias. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A irmã Márcia pede oração a favor do bebê de sua amiga, o Thomas. Ele tem 1 mês e está internado na UTI neonatal com uma bactéria. A irmã Mira pede oração a favor de sua filha Rafaela. A mesma está internada. Vamos orar por essas vidas, irmãos. Eu creio no milagre. Você crê no milagre? Na cura, na restauração, na libertação. Nós não temos tempo, mas tem bastante testemunho do que tem acontecido essa semana na vida daquelas pessoas que nós oramos. Muito obrigado. A Rafaela é a filha do Genaro, tá, irmãos? Vamos orar, igreja. Levante as suas mãos. Mãos santas, mãos poderosas, mãos que têm virtude do Espírito, poder de Cristo. Esse Jesus que pode e irá fazer milagres, restauração e curas acontecerem. Oremos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, aleluias. A tua igreja vive de milagres, Senhor. Tem vivido milagres extraordinários aqui. Tudo que o mundo está passando, Senhor, essa igreja tem subsistido firme em oração, em propósito. Vidas têm se levantado do leite de enfermidade. Vidas têm sido restauradas, curadas, libertas. Faz, Senhor, um milagre nessas vidas. Restaura a saúde, Senhor. Dá a cura, dá a libertação. Te pedimos, Senhor. Nos rendemos a Ti, ó Cristo Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de nossas vidas, é o nosso Deus. E nós temos a plena certeza de que irão acontecer, Senhor, coisas extraordinárias, mais coisas e mais coisas. De tudo que temos visto, Senhor, iremos ver mais. Porque só temos, meu Deus, a Ti, ao Teu Espírito, ao Teu Filho Jesus Cristo. Entregamos, meu Deus, tudo em Tuas mãos. E cremos, Senhor, de todo o nosso coração, na cura, na libertação, no milagre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus.
Obrigado, Ministério Anástase. Deus abençoe grandemente suas vidas. Pode se assentar, irmão.